Você já percebeu que a maioria das pessoas não conseguem boas respostas porque não sabem fazer as perguntas certas? É quase como ir num restaurante chique e você faz a pergunta: o que tem para comer? Você não vai descobrir nada. E isso não é só no restaurante, é na vida. Nos negócios, nos relacionamentos e em praticamente tudo. Você quer respostas poderosas? Então aprenda a fazer perguntas poderosas. O meu nome é Lucas Dutti, eu tô aqui para te ensinar a vender com criatividade, produtividade e mentalidade. Eu quero que você imagine aqui comigo que as perguntas elas são como lanternas. Elas iluminam o que estava escondido. Quem sabe fazer perguntas, quem pergunta bem, controla toda a conversa, domina o jogo. E o melhor, você não precisa ser o mais inteligente da sala, você só precisa ser o mais curioso. Quer que eu te provo que é verdade? Imagina que você está negociando com um cliente e ele solta a clássica: eu tô só olhando. Normalmente as pessoas fazem aquela pergunta comum: se você precisar de alguma ajuda, me avisa, que eu tô aqui. Cara, isso daí é praticamente uma desistência disfarçada de educação. Agora, se você quer fazer uma pergunta poderosa, nesse caso, seria você falar: pô, interessante, o que você mais gosta de observar enquanto você tá só olhando? Aí, ó, pum, acabou, você já deu o gatilho para uma conversa. Você não tá fazendo só perguntas. Você está explorando, conduzindo, desarmando objeções antes mesmo de que elas se tornem muros. Mas aqui vai o segredo que quase ninguém te conta. Perguntas são armas estratégicas. Quem sabe perguntar fecha mais vendas, cria mais conexões e até parece mais inteligente. Só que a maioria das pessoas usa perguntas como se fosse formalidade. Você gostou? Eu posso te ajudar? Tem alguma dúvida? Isso não são perguntas, isso é carência disfarçada, tá? Você quer vender mais? Então para de perguntar para ser aceito e começa a perguntar para entender. Porque quem dá esse gatilho e começa a entender, começa a vender. Porque quem entende, vende. Eu vou te dar um outro exemplo. Eu quero que você pense numa situação. Você está numa entrevista de emprego onde você está entrevistando a pessoa, possivelmente. Então vem uma pergunta fraca. Você tem experiência nessa área? A pergunta mais poderosa que você poderia fazer nesse caso seria: você pode me contar sobre um desafio específico que você enfrentou nessa área e como resolveu? Você consegue ver a diferença? A primeira é uma pergunta de iniciante, a segunda é uma pergunta de quem quer aprender de verdade, quem quer saber o que aconteceu, quer saber como que a pessoa resolveu, qual que é a expertise real dela, dentro de uma pergunta só. Posso também te dar um exemplo de uma situação que você está conversando com um cliente potencial no seu direct do Instagram. E aí você apresenta todo o negócio e depois você pergunta: você quer saber mais sobre o meu serviço? Isso praticamente faz com que a pessoa possa escolher ao dizer sim ou não, e muito provavelmente ela vai dizer não, porque você não soube conduzir a conversa. Já uma pergunta poderosa depois de você apresentar o seu serviço seria: pô, me conta, qual que é o maior desafio que você enfrenta nessa área hoje? A primeira, praticamente você pede permissão. Na segunda, você está liderando a conversa. E esse é o ponto. As perguntas poderosas, elas são aquelas que revelam o que estava escondido. Repito, você não precisa ser o mais inteligente, você só precisa ser o mais curioso, o mais estratégico. E se você acha que é complicado, relaxa. Eu vou te ensinar exatamente como transformar as suas perguntas comuns em perguntas poderosas. Primeiro eu vou te apontar alguns erros comuns de perguntas vazias. Olha, a maioria das pessoas faz perguntas como quem atira no escuro, sem direção, sem intenção nenhuma. E sabe qual é o problema? Elas acham que estão conversando, mas na verdade estão perdendo tempo e confiança. As perguntas vazias, elas são como aquele bilhete de amor genérico. Quando você escreve: você é incrível. Ah, mas incrível como? Incrível como Pelé ou como um cachorro que dança? Pô, só incrível é vazio. Você precisa de mais profundidade. Como por exemplo, vamos voltar para a situação do restaurante chique. Se você chega pro garçom e pergunta: o que tem para comer? Cara, parabéns, você acabou de se revelar como alguém que não tem ideia do que quer comer. Agora, se você chega e pergunta para ele: qual que é o prato que os clientes mais pedem quando querem impressionar? Aí, ó, pum, cara, agora o garçom ele vai com certeza te dar a recomendação e ela já vem com autoridade. Ele tem a vivência, ele tá ali todos os dias, ele já sabe qual que é a melhor comida para impressionar. E você soube perguntar de forma certa. Eu vou te dar um outro exemplo. Você tem uma comunidade e você precisa fazer uma pergunta de uma dúvida que você tem. Eu tenho certeza que você já chegou com um problema e não soube montar uma pergunta. Como por exemplo, você posta um print do erro que deu e escreve assim: como fazer?
Cara, não é assim que funciona. Você precisa dar um contexto, você precisa construir uma narrativa, você precisa mostrar para a pessoa o que você fez no passo a passo para depois você fazer uma pergunta de como que eu posso fazer, como que eu posso prosseguir. Entenda que quanto mais contexto e narrativa você coloca, você consegue comunicar melhor, você consegue entender melhor. E fazer perguntas é comunicação. Não é tiro no escuro, não é achismo. Entende? Você precisa de dados, você precisa de contexto, você precisa mostrar isso. Mostrando esse contexto, com certeza você vai ter uma resposta mais precisa. Vou te dar um outro exemplo. Você está numa reunião de negócios. Aí vem aquela pergunta fraca. O que vocês esperam com essa parceria? Essa é uma pergunta que todo mundo faz. Agora, se você quer fazer uma pergunta poderosa, você poderia perguntar: quais seriam os 3 principais resultados que fariam vocês olharem essa parceria e pensarem: cara, isso valeu cada centavo. Agora você tem clareza e direcionamento. E sabe o que é pior? Quem faz pergunta vazia acha que tá arrasando. É como abrir um cofre com uma colher, vamos dizer assim. Não tem técnica, não tem impacto e é perda de tempo. Se você quer vender mais, você quer conectar mais, para de perguntar como quem está mendigando atenção. Pergunta como alguém que está investigando um tesouro. Porque quem faz perguntas poderosas encontra respostas que ninguém mais vê. Eu vou te ensinar como que você pode fazer algumas perguntas que podem mudar o jogo. Então, chega de tentar adivinhar o que a outra pessoa quer. Aqui, a gente entra no método CPM, que é criatividade, produtividade e mentalidade. Tá, mas como que isso funciona? A criatividade, ela te ajuda a fazer perguntas que provocam novas ideias, como por exemplo, se você pudesse mudar qualquer coisa no seu negócio hoje, o que seria? Um outro exemplo, e se você começasse do zero amanhã, o que faria diferente? Na parte de produtividade são perguntas que geram clareza e ação, como por exemplo, qual seria o primeiro passo prático para eu resolver isso? Um outro exemplo, o que você já tentou que não funcionou e por quê? Você entende a profundidade de uma pergunta bem feita, de uma pergunta poderosa? E a parte de mentalidade seriam perguntas que desafiam crenças padrões. Como por exemplo, o que você acreditaria sobre você se não tivesse medo de errar? Um outro exemplo, qual é a ideia que você sempre achou impossível, mas que secretamente você gostaria de tentar? O método CPM, que é o que eu uso, CPM 22. O método CPM, ele é a espinha dorsal das perguntas poderosas. E sabe por quê? Porque perguntas que não desafiam, não transformam. Então, se você quer vender mais, você tem que perguntar com criatividade. Se você quer entender mais, você tem que perguntar com produtividade. E se você quer mudar vidas, você tem que perguntar com mentalidade. Esse é o segredo, esse é o jogo. Tem outros tipos de perguntas que desbloqueiam respostas mais profundas. Então, se você quer desbloquear respostas que ninguém mais consegue, aí vai um segredo. Perguntas profundas precisam de espaço. Espaço para respirar, espaço para provocar, espaço para surpreender. A técnica 1 são perguntas abertas e específicas, como por exemplo, como você se sentiu quando percebeu que estava travado? Um outro exemplo, me conta como foi o momento em que você pensou em desistir. Você consegue perceber que essas perguntas, elas vão lá no pré-sal do subconsciente? Técnica 2. Use como e o que e evite o porquê. Vou te dar um exemplo. Faça uma pergunta. O que mais te frustra nesse processo? Como seria a sua vida se esse problema fosse resolvido? E a técnica 3 é você usar o silêncio como uma arma secreta. Você faz a pergunta e depois silencia. Nada de interromper, nada de preencher o vazio. Deixa a pessoa falar, deixa a pessoa se expressar. Ouça de forma ativa. Preste atenção no que as pessoas estão falando, no que elas estão te respondendo, da pergunta importante e poderosa que você fez. Muitas vezes ela vai te entregar o ouro ali. Esse silêncio é onde a verdade aparece, é onde o outro pensa e se revela. Então, se você quer vender mais, quer entender mais, quer se comunicar melhor, pergunta e depois cala a boca. É o silêncio que transforma a pergunta em uma chave. E quer saber o mais louco? O silêncio é onde o outro percebe que você está ouvindo. E isso, meu amigo, é uma superpotência rara. Vivemos num mundo onde as pessoas simplesmente querem só falar e não querem ouvir.
Querem coisas rápidas, mas não querem explorar o processo. Perguntar é a arte de escavar tesouros que ninguém mais vê. E quem domina o silêncio, domina o jogo. Muitas vezes as pessoas me perguntam, Lucas, como que você sabe o que a pessoa precisa? Cara, se você quer vender mais, então você tem que parar de adivinhar o que o cliente quer. Você tem que perguntar, você tem que ser claro. Mas não é qualquer pergunta, é perguntar como quem está descobrindo um mapa do tesouro. É ir bem fundo, é ser preciso. Você precisa ser sniper. Por exemplo, uma venda de uma consultoria. Você pode fazer uma pergunta fraca, que é aquela clássica, né? Você quer contratar os meus serviços? Com certeza você faz essa pergunta e já se coloca em uma posição para ser rejeitado. Agora, se você pergunta de forma mais poderosa utilizando o método que eu te ensinei, você pode montar uma pergunta muito mais poderosa com muito mais resultado, como por exemplo, e se eu pudesse garantir um resultado transformador para você, qual seria? Agora você está explorando o sonho da pessoa. Ela vai te entregar exatamente o que você precisa saber para mostrar para ela que realmente o seu produto faz a diferença. Vou te dar um outro exemplo, num produto físico. A pergunta base, fraca, óbvia que você pode fazer é: você quer levar mais alguma coisa? De novo, isso é mendigar uma venda. Agora você também pode fazer uma pergunta poderosa. E se você perguntasse: você prefere uma versão que resolve o problema de forma mais rápida? Ou você quer que traz mais benefícios de longo prazo? Você consegue perceber que você deu duas opções para ela? Que as duas são boas para você? Agora você não está só vendendo, você está guiando. Vamos fazer uma venda de assinatura agora, né? Normalmente assinaturas são mensais, e aí a pessoa normalmente pergunta: você quer testar por um mês? Isso é abrir uma porta para dizer não, porque a pessoa pode testar por um mês, ela às vezes nem abre nem usa e não vai dar valor para o seu negócio. Mas você pode oferecer uma pergunta poderosa para ela, que seria o quê? Você quer começar com um plano que garante um suporte mais completo, ou você quer um que te dá mais liberdade de personalização? Você não está perguntando se ela quer, você está perguntando como ela quer. E sabe o segredo? Perguntas que transformam vendas são aquelas que mudam a percepção do cliente. Elas fazem o cliente parar de pensar no preço e começam a pensar no valor. Eu posso fazer um vídeo para vocês também falando de preço, valor percebido, algo mais aprofundado ali da venda, sabe? Para você mexer na parte mais psicológica da pessoa, para você saber o que você tem que falar antes de apresentar um valor, antes de apresentar um preço para a pessoa. Mas voltando aqui, você não está só vendendo, você está guiando para uma jornada. Você quer transformar suas vendas? Então comece a transformar as suas perguntas. Agora vem uma parte bem importante nesse vídeo para você que está até aqui. Você quer se transformar num mestre das perguntas? Então aqui vai. O seu cérebro é uma máquina de padrões. E para treinar essa máquina, você precisa reprogramar como você pensa e fala. Eu vou te deixar um desafio. Durante essa semana, em todas as conversas, você só vai fazer perguntas, nada de afirmações, nada de respostas automáticas. Pergunta tudo. É óbvio que você não vai ficar só metralhando de perguntas, mas você vai fazer as perguntas certas, você vai ouvir mais de forma ativa, você vai prestar atenção. E isso para qualquer lugar que você estiver indo. Vou te dar um exemplo. Você vai no mercado, você chega na pessoa da fruta que você vai escolher ou do legume, você fala: como que você escolhe as melhores frutas? Como você escolhe a melhor banana, a melhor maçã, a melhor pera? Então faça perguntas aonde você está. Se você estiver na sua academia, fazendo seu exercício, pergunta para o professor qual que é o erro mais comum que as pessoas estão cometendo aqui, qual que é o grupo muscular que você está trabalhando naquele exercício específico. Entende? Ouça a resposta. Nesse caso, você está absorvendo experiências de graça. Se você tiver a sua equipe, você pode chegar para eles e perguntar: se vocês pudessem mudar alguma coisa no nosso processo hoje, qual que seria? Agora você está desbloqueando insights que nunca sugeriram antes. Tem uma técnica muito boa que ela chama o jogo do e se. Treine a sua mente com o jogo do e se. Pergunte a si mesmo em qualquer situação: e se eu abordasse um cliente de um jeito completamente diferente hoje? E se eu perguntasse o que ele já tentou e o que não funcionou? Técnica 2, a regra dos porquês.
Não aceite a primeira resposta, pergunte por que 3 vezes. Vou te dar um exemplo, o cliente ele vai chegar para você e vai falar, eu não sei se é o momento. Aí você pode perguntar, por que não? Aí o cliente vai te falar, eu não tenho certeza se vai funcionar. E aí você pergunta de novo, e por que você acha isso? E aí o cliente ele pode te trazer, porque eu já tentei outras vezes e não deu certo. Agora você não está no problema superficial, você entrou na raiz desse problema. Você pode também usar a técnica 3, que é o repertório infinito. Cada resposta que você recebe, você cria uma pergunta nova. Não se limite, transforme qualquer conversa em uma exploração. Você quer treinar o seu cérebro para perguntar melhor? Então pratique a curiosidade estratégica. Questione o óbvio, explore o oculto. Nunca se satisfaça com uma primeira resposta, porque quem pergunta mais, aprende mais. E quem aprende mais, vende mais. Você não consegue respostas melhores porque não faz perguntas melhores. É simples assim. A vida ela é um jogo de perguntas e quem aprende a perguntar ganha o jogo. Então, quer vender mais? Pergunta melhor. Quer se conectar mais? Pergunta melhor. Quer crescer mais rápido? Pergunta melhor. Mas não é sobre fazer qualquer pergunta. É sobre fazer as perguntas certas e do jeito certo. Se você gostou desse conteúdo, se ele te ajudou de alguma forma, se inscreve no canal, deixa seu comentário, compartilha com alguém que precisa aprender a perguntar melhor. Porque perguntas são chaves, e quem tem as chaves abre as portas que ninguém mais consegue. Então aprenda a fazer perguntas, porque quem pergunta vende mais, e quem não vende, não vive. Muito obrigado pelo seu tempo e até o próximo vídeo.